Olá, olá. Uma boa noite para os nossos alunos e professores que estão acompanhando a aula hoje aqui na gravação, ao vivo. E um bom dia ou boa tarde para você que está acompanhando em algum horário, ou quem sabe na estreia desse vídeo no domingo às 9 horas. Nós estamos aí começando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a nossa 13ª lição da revista, encerrando então as 13 lições das revistas das cartas do apóstolo Paulo. Nós estudamos a carta de 1ª e 2ª Tessalonicenses, as cartas de 1ª e 2ª Timóteo, a carta de Tito, e hoje nós vamos finalizar a carta de Filemon. Então, trabalhamos ali duas cartas a uma igreja modelo, e as outras 4 cartas pastorais, cartas que Paulo escreve aos próprios colegas, aos próprios filhos na fé, ministros do Senhor que dirigem as igrejas de Cristo. E Filemon tem um contexto um pouquinho diferente. Antes da gente começar, vou pedir aí a um dos alunos que abra seu microfone e nos dirija a Deus em oração. Vamos orar antes da gente dar início a essa aula. Pai querido, estamos na tua presença gratos pelo teu cuidado para conosco e pelas bênçãos derramadas sobre nossas vidas. E mais uma vez estamos participando desse momento de estudo da tua palavra. Mais uma bênção que tu nos dás, privilégio de poder livremente estudar a tua palavra, conhecer-te mais de perto. Abençoa cada um dos participantes dessa aula, tanto os que estão gravando, quanto aqueles que estão participando, que vão participar no próximo domingo. Obrigada, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça derramada sobre nossas vidas. Oramos pedindo a tua unção para o teu servo que vai ministrar os ensinamentos desta noite, desta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Nilce. Muito bem, queridos. Eu vou pedir aí que vocês deixem suas Bíblias abertas na carta de Paulo a Filemon. A carta de Filemon só tem um capítulo, tá? Então, eu não vou ficar falando para você, abra em capítulo 1, versículo tal. Vou falar só direto o versículo, porque realmente só tem um capítulo, é uma carta mais curta. Então, vou pedir aí a algum dos alunos que abra para mim em Filemon, leia para mim o versículo 1, 2 e 3, para a gente dar início à nossa aula. Filemon 1, 2 e 3. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e à nossa amada Áfia, a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então, aqui você tem a introdução da carta de Paulo a Filemon, com aquela tradicional saudação que ele faz, mas dessa vez você percebeu que ele não faz a uma única pessoa. Ele fala de 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. Filemon, Áfia e Arquipo, ou Arquipo. Alguns ali vão entender, alguns estudiosos entendem que esta é uma família. Filemon, o pai, Áfia, a esposa, e Arquipo, o filho. Alguns vão dar a entender que é isso que se torna uma família, mas não dá para ter a certeza. E também ele traz um fato curioso no versículo 2, onde ele diz aqui, e a igreja que se reúne na sua casa. Então, quem é Filemon? Filemon é um hospedeiro, um hospedador da igreja. Ele recebe a igreja na sua casa. E a gente consegue descobrir que igreja é essa. Filemon mora na cidade de Colossos. Como é que a gente sabe? Quando você abre a sua Bíblia na carta aos Colossenses, no capítulo 4, Paulo vai dar as orientações finais e ele depois vai dar as saudações finais ou as exortações finais. E ali ele vai falar das pessoas que estão presentes nesta carta, na carta a Filemon. Então ele vai falar ali no final
da carta de Filemão, ele fala, por exemplo, de Epáfras, ele também vai falar aqui de Onésimo. Epáfras, ele deve levar esta carta tanto aos Colossenses quanto a Filemão, e também Onésimo vai junto, né, o que é narrado ali em Colossenses, por exemplo, e também aqui nessa carta que a gente vai ver. Também lá em Colossenses 4,17 é dada uma recomendação a Arquipo, dizendo: digam a Arquipo que cuide do ministério do qual ele recebeu. Então, ali você vai ter Arquipo, provavelmente era o presbítero desta igreja, o líder desta igreja. Então, Filemão hospedava a igreja e quem dirigia a igreja, muito possivelmente, era Arquipo, então, presbítero da igreja. Então, aqui você tem essa apresentação. O tema da nossa lição de hoje é um obreiro de valor. Então, obreiro é uma expressão antiga que se usava. Hoje em dia, realmente, eu não escuto mais, quase ninguém mais falando, a não ser os irmãos que têm uma idade mais avançada e pertencem a igrejas há muito mais tempo. Mas era uma linguagem que se usava antiga, extraído da Bíblia, aquele que, então, trabalha em prol da igreja. Então, obreiro era usado tanto para alguém que era um evangelista, quanto alguém aqui no Novo Testamento que hospedava a igreja, quanto os próprios líderes, pregadores, os apóstolos, também alguns ali mestres, todos eles ali que tinham essa posição de liderança também várias vezes eram nomeados como obreiros, né? Então, quando nós falamos de um obreiro de valor, é alguém que está ali servindo a obra. E a obra aqui servindo ao reino de Deus, servindo ao Senhor. Tá bom? Então, nós vamos falar sobre isso. Então, nós entendemos e conhecemos um pouquinho de quem é Filemão. Agora a gente precisa entender o porquê que Paulo coloca ele como um homem de valor, um obreiro de valor e o motivo desta carta. Então, leia para mim aqui, nós vamos ler a carta praticamente inteira, tá bom? Durante essa aula. Leia para mim aqui os versículos 4, vai do 4 ao 7, por favor. Filemão, do versículo 4 ao versículo 7. Quem achou, pode ler. Meu caro Filemão, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Deixa eu provocar um pouco os alunos aqui da sala, que estão participando conosco. Se eu te perguntasse qual é o seu valor, então, o que você valoriza em você, o que você responderia para mim? Aí eu vou pedir para os alunos, abre seu microfone e fala aí rapidamente. O que você valoriza em você? Então, vamos lá, gente, rapidinho. Pastor, é meio complicado. Espera aí, que agora abriu os três de uma vez. Eu diria que o valor... Então, diga quem você quer que fale. Cortou aqui, pastor. Vai o senhor primeiro, só que o seu áudio cortou, tá? Vai de novo. Muito bem. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Ok. O que eu valorizo em mim foi o privilégio de ter um encontro com Cristo e ter a minha vida transformada pela ação de Deus. Eu acho que, se não fosse a graça de Deus na minha vida, nada do que eu me tornei seria possível. Então, eu louvo ao Senhor pela ação dele contínua no meu caminhar, mesmo diante dos meus pecados. Ele sempre esteve com a sua mão estendida, pronta a me perdoar e me colocar novamente em pé.
Então eu louvo a Deus pela graça que Ele tem operado na minha maneira de ser. Muito bem. Vai agora o Márcio. Eu vejo em mim o que eu tenho valor, eu consegui me negar e ver a ação de Deus através da minha vida. Isso me ajudou bastante nessa parte de, por exemplo, dar aula na IBD, ou quando eu tenho oportunidade de pregar, porque quando eu me colocava no centro, eu vi uma pressão muito grande, porque o que vão pensar de mim, o que eu preciso fazer. Mas é quando eu consegui dar um passo para trás e perceber que é Deus que vai fazer através da minha vida, eu consigo descansar, porque eu só preciso fazer o meu melhor e Deus vai concluir conforme a vontade dele, né? E aí, então, eu vejo que essa ação de Deus através da minha vida é o que é uma coisa de valor. Irmã Nilce. Inicialmente eu disse, pastor Cristiano, que perguntinha difícil, né? Porque uma autoavaliação não é uma coisa simples, mas o que eu vejo é que Deus tem usado a minha vida ao longo dos anos. E isso, para mim, já é tremendamente abençoador e é uma coisa que eu gosto quando Deus está usando a minha vida para qualquer tipo de ação. Mais alguém? Bom, então, vocês estão muito crentes, né? A resposta de vocês foi bem crente. Povo já maduro. Aí não dá nem para fazer pegadinha. Mas tudo bem. Perceba o seguinte, vamos dar aqui uma lida nos versículos, então. A gente já leu do 4 ao 7? Já, né? O Márcio leu para mim. Tá bom. Muito bem. Vamos dar uma observada nesses textos. Paulo, então, ele dá graças. Ele, olha, eu sempre agradeço a Deus, lembrando de você nas minhas orações. E aí ele diz no versículo 5 o porquê. Então ele mostra o valor, o que ele valoriza na vida de Filemão. Por que Filemão, então, é um obreiro de valor? Ele vai dizer primeiro, porque ouço falar da sua fé. Então, uma das coisas que torna Filemão um homem de valor é a fé que ele tem. A tal ponto de Paulo agradecer a Deus pela fé. Senhor, obrigado pela fé do nosso irmão Filemão. Deixa eu perguntar aqui, uma pergunta retórica para você. Você já agradeceu a Deus pela fé de algum irmão seu? De alguma pessoa que é temente a Deus? Alguém que edificou a tua vida? Alguém que te trouxe alegria só pela fé dele? Então, ou dela, né? Então, nós temos aí na nossa igreja, nós temos o privilégio de termos irmãos da terceira e da quarta idade. E esses irmãos, a maioria deles foram alcançados já no início ali da sua vida, na sua juventude. Então, eles caminharam com Deus por muito tempo e ainda continuam a caminhar. E aí você vê realmente homens e mulheres, nós temos o privilégio de agradecer a Deus pela fé que eles têm. Hoje eles passam as dificuldades da idade, a idade avançada, então traz ali dores nas costas, dificuldade de locomoção, a memória às vezes é um pouco ruim, e mesmo assim você vê estes homens e mulheres firmes na fé, e sempre sendo um modelo de inspiração para a gente. Então a gente tem condição sim de olhar, e olha como é importante, quando você agradece a Deus pela fé do outro, significa que você não está olhando só para você. Você está olhando para o outro, dizendo, olha, ali tem um exemplo a ser seguido. Então você já está mirando ali, olha, eu quero me tornar semelhante a este, eu quero chegar neste mesmo nível, ou seja, eu tenho uma boa meta e uma meta saudável a perseguir de uma maneira prática, um exemplo prático. Então, Paulo ele dá esse elogio. Agora, a coisa mais interessante é que Paulo nos ajuda a dizer assim, olha, Filemão, eu estou te contando aqui por que você é um exemplo de fé, por que você demonstra valor através da tua fé. Então, não é, aquela pessoa é um homem de fé,
é uma mulher de fé, né? Por quê? Porque ele sempre fala de Deus. Porque é meio que uma fala genérica. Uma fala de alguém que, não, com fé nós vamos. Aí você pensa, uma pessoa de fé. Não. A fé de Filemão não era uma fé de palavras. Não era uma fé da crendice popular. O versículo 6 diz: oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz. Então, perceba que Filemão, ele recebia a igreja de Cristo na sua casa, promovia a união, a refeição, a comemoração, ou seja, tudo isso é a comunhão, porque ele tinha a sua fé no Senhor Jesus. Então, a fé de Filemão era uma fé palpável. Quem disse que fé não é tangível? A fé de Filemão estava na casa dele. Ele abre as portas para a igreja de Cristo. A igreja se reúne em sua casa. E olha, queridos, por 300 anos, mais de 300 anos na história da igreja, a igreja se reuniu apenas em casas. Não havia templos, não havia locais públicos para sua reunião. No começo, eles conseguiram se reunir ali no pátio do templo em Jerusalém, mas em tempos de perseguição, isso cessou, e a partir do ano 70, onde o templo foi destruído, aí realmente não tinha uma opção para que eles se reunissem publicamente. Até hoje, em locais onde o evangelho é perseguido, principalmente ali no continente asiático, em vários países onde o evangelho é perseguido, pessoas continuam a se reunir em casas. E aqui é o exercício da fé de Filemão. Olha, eu creio em Deus, então por crer em Deus eu vou abrir a minha casa. Abrir a sua casa para a igreja de Cristo vai gerar a você custo, vai gerar a você despesa. E ali Filemão vai colocar a sua fé em Deus, porque, como Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 4, o meu Deus suprirá as suas necessidades conforme as suas gloriosas riquezas. Eu, Filemão, não tenho medo de abrir a minha casa mediante a qualquer perseguição na minha cidade, mediante a qualquer falta de recurso, porque o meu Deus suprirá as minhas necessidades conforme as gloriosas riquezas dele. Então você vê aqui que este homem é um homem de valor, porque ele demonstra uma fé não apenas falada, não apenas escrita, mas uma fé prática e diária e semanal na vida da Igreja de Cristo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de valor que ele dá aqui no versículo 5 então ele fala, a fé, ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Então perceba que Paulo, ele está dizendo, olha, eu ouço falar. Filemão ganhou fama. Pelo que você gostaria de ser conhecido? Pelo que você gostaria de ter fama? Se fosse escrever algo sobre você numa matéria de jornal, se fosse escrever algo sobre você na sua lápide, se fosse fazer uma homenagem, o que você gostaria que fosse citado na tua vida? Filemão tem o seu testemunho, a sua vida sobre o que ele fazia e como ele agia atravessando a Europa. Literalmente, porque a cidade de Colossos ficava na Turquia. E Paulo, neste momento, ele está preso em Roma. Então, ali haviam viajantes, como ele estava preso, ele não poderia se locomover. Então, um irmão da igreja, provavelmente Epáfras, é enviado ali da igreja de Colossos até Roma para poder ali abençoar Paulo, levar as notícias, entre outras situações. E ali Paulo, então, manda esse irmão de volta, levando esta carta. E quando ele chega lá, Paulo, você tem que ver a fé e o amor de Filemão. Você tem que ver, só que esse amor dele não é um amor apenas também de palavras, de abraços. É dito aqui na carta o seu amor para com todos os santos. Os santos aqui na Bíblia são descritos como todos aqueles que pertencem à igreja de Cristo, são santificados.
Então, são todos os irmãos que eram da igreja em Colossos. São todos os colossenses que faziam parte ali. Então, ali eles são chamados de santos. Nós hoje somos santos, santos porque fomos santificados pelo nome do Senhor Jesus. Então, e aí ele diz o seguinte: olha, o seu amor, a prática do seu amor, no versículo 7, é isso que tem me dado alegria e consolação. E, além de tudo, tem reanimado os santos. Você pode até pensar, não, mas eu sou uma pessoa que ama. Mas o seu amor, quando as pessoas escutam falar, olha, como você demonstra amor por fulano, por fulana, por um grupo de pessoas, quando as pessoas ouvem as suas atitudes, elas ficam felizes. Então, a sua atitude de amor ela é tão profunda que gera alegria por quem não está sendo alcançado pelo amor. Paulo não estava sendo atingido pelo amor de Filemão, mas Paulo estava escutando o que ele estava fazendo e vivendo pela igreja ali em Colossos. E isso o animava, isso o alegrava, isso o consolava, uma vez que ele estava preso, uma vez que ele não podia ter esse cuidado com as igrejas de Cristo. E também ali, esse período, a Ásia, a Europa, passando em algumas regiões por períodos de perseguição, eles eram reanimados porque eram atingidos pelo amor de Filemão. A minha pergunta é, querido, quando chega alguém, o seu irmão em Cristo, ou algum amigo seu, chega de alguma aflição, chega porque tem algum problema no casamento, chega porque perdeu o seu emprego ali na empresa onde minha esposa trabalha, fizeram o desligamento de mais de 100 funcionários. É alguém que está enfermo, é alguém que está em dificuldade, alguém que cometeu erros e agora está sofrendo as consequências do erro e foi lamentar a você. Essas pessoas, quando chegam a você, elas se sentem animadas, elas estão reanimadas, têm novo ânimo por causa da atitude que você tem para com ele, ou ela sai desanimada, ela sai pior do que entrou, ou até indiferente, não mudou nada. Filemão era um homem que, na prática do seu amor, ele mudava o ânimo das pessoas. Ele mudava o sentimento, o pensamento das pessoas era transformado. Então, isso é algo de valor que nós devemos imitar e buscar. E por que a gente fala tanto, está falando desses dois pontos, a fé e o amor? Porque tantas vezes a gente tem buscado o nosso valor em coisas que não têm de fato valor. Seja, nós corremos atrás da nossa carreira, nós corremos atrás de recursos financeiros, de patrimônio, nós corremos atrás de intelectualidade, de crescer ali no nosso intelecto ou no nosso estudo, em graus ali de estudo, né, o mestrado, o doutor, o mestre, o doutor. E mesmo tendo tudo isso, é capaz de você não ter o real valor. Então, todas essas coisas que eu falei são coisas importantes, mas elas não podem ser as nossas prioridades ou o nosso único alvo. Então, uma das coisas que nos mostra se nós queremos servir ao Senhor com valor, nós devemos, então, fortalecer a nossa fé e nosso amor de maneiras práticas. E isto vai levar a alegria a outras pessoas, isso vai levar a consolação, o conforto na vida de outras pessoas e mudar até o sentimento, o ânimo das pessoas em relação às nossas atitudes. Vamos avançar aqui para um segundo ponto. Eu vou pedir que um dos irmãos lê para mim um trecho longo aqui. Vai ler para mim 8 versículos, do 8 ao 16. Filemão 8 a 16. Pode ler. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por caridade, sendo eu tal como sou,
Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, no outro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, mas para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Muito bem. Fez. Isso, até o 16 mesmo. Muito obrigado. Muito bem. Uma vez que nós falamos do valor de Filemon, o valor de um obreiro, nós estamos observando aqui, então, um dos aspectos que Paulo apela. Olha, você tem o valor, Filemon, na fé e no amor. Então agora eu convido você a exercitar um pouco mais desse amor. Quando a gente fala sobre o amar, normalmente se traduz em atos de amor. Então, o cuidado, vamos pegar aqui o exemplo mais fácil, mais claro, né? O cuidado da mãe para com o filho. A gente sabe que uma mãe ama o filho não simplesmente apenas por ter gerado ele. Esse é o primeiro ato de amor. Né? O cuidado na gestação e depois a geração. Aliás, o segundo ato. Né? Então, a gestação toda e a geração. Mas não só isso. A criança, à medida que ela for crescendo, se a mãe teve o cuidado na gestação e na geração dele, a criança não vai conhecer plenamente o amor da mãe, a menos que esse amor continue. Continue como? É a alimentação, é o cuidado com as roupas, é o cuidado, a proteção contra evitar os machucados, ou então os curativos quando são gerados os machucados, é o carinho, o cafuné, né, tão gostoso, é o abraço no momento do choro, é o brincar juntos. Então, tudo isso é exercício de amor. E todo mundo, quando fala assim, ame as pessoas, você pensa nisso. Paulo pede um outro exercício de amor, que é o perdão. Muito bem, primeiro deixa eu dar o contexto aqui. Nós estamos num contexto de Novo Testamento, texto escrito e vivido há 2000 anos atrás, aonde o mundo tinha como uma ordem de execução de tarefas a escravidão. Na versão que a irmã Emilce leu, a expressão ali está como servo, mas não é um servo daquele que serve de maneira nobre, ou então aquele que é contratado para servir. Não, a palavra ali, traduzida na linguagem moderna, é escravo, no versículo 16. Não mais como escravo, mas acima de escravo. Sim, Filemon tinha um escravo, que é Onésimo. Sim, os cristãos tinham escravos. Sim, também os judeus tinham escravos. Boa parte do mundo daquela época e o mundo da antiguidade vivia na sua economia à base da escravatura. Aí você pode pensar, mas que coisa terrível. A Bíblia, ela está afirmando que que pode se escravizar pessoas, que isso não há problema nenhum. Nós temos que entender como que a Bíblia trabalha, e a carta de Paulo é uma das maravilhas sobre esse aspecto, sobre esta informação. Então, a carta de Paulo vai trabalhar conosco não apenas do dever. Olha o versículo 8. O versículo 8 diz assim: mesmo tendo em Cristo a plena liberdade para mandar que você cumpra seu dever, prefiro fazer um apelo com base no seu amor.
Então, pense o seguinte: sim, eles poderiam, como cristãos, mandar, olha, a partir de hoje, todos vão libertar os seus escravos. Só que a Bíblia nunca trabalhou na Igreja de Cristo de uma maneira mandatória, dizendo, olha, você vai fazer isso porque eu estou mandando. Ela trabalhou sempre com a transformação de dentro para fora. Você, de fato, deve fazer isso porque Deus manda. Mas isso só terá valor se você fizer de desejo, de maneira espontânea. Então a Bíblia não queria que os crentes em Cristo obedecessem porque era uma ordem, e sim obedecessem por amor ao Senhor que dá essa ordem. O sentimento, ele é diferente. Pastor Salvi, o senhor levantou a mão? Pode falar. Uma das coisas, acrescentando no que o pastor já falou, a Bíblia, ela trabalha na vida daqueles que são filhos de Deus. Quer você seja o patrão, quer seja o empregado, quer seja o feitor de escravos, quer seja o escravo. Ela tem muito mais a ensinar que tipo de posição nós temos que ocupar no estado que nós estamos. Quando as pessoas estão hoje questionando o ensinamento da Bíblia sobre a escravidão, sobre vários outros aspectos que são questionados, nós temos que lembrar que ela não está dando autoridade para que você tenha o escravo. Ela está dando o ensinamento dizendo, olha, Deus é o Senhor daquele que é o escravo, mas também é o Senhor da tua vida. Então, lembre-se que ele é seu irmão em Cristo. Então, a orientação da palavra de Deus vem muito mais a regrar não o que a sociedade faz, mas sim o que nós devemos fazer quando nos tornamos filhos de Deus. E se entendermos isto, então a nossa postura diante da sociedade vai modificar. Então nós temos que ter isto em mente, porque nós muitas vezes queremos olhar para os dias de hoje sem olharmos a ótica do tempo passado. Mas a Bíblia é atual hoje, como era atual no passado. E nós precisamos ter em mente que o ensinamento de Deus é como você, na situação que você está, deve se relacionar porque você se tornou filho de Deus. Muito bem, deixa eu fazer aqui até um merchandising, uma propaganda. Nós, no domingo passado, nós pregamos ali justamente sobre um texto que falava sobre o trabalho do subordinado e do patrão, e antigamente do senhor, do dono de escravos e dos escravos, ali baseado em Efésios capítulo de número 6, do versículo 5 ao versículo 9. Você procura aí no YouTube, é o vídeo que está com o título Igrejas Submissas a Cristo na Sociedade, tá? Então, dá uma olhadinha lá e você vai ter uma mensagem inteira abordando sobre esse tema. Mas uma das coisas que nós temos que entender é como Jesus Cristo trabalha o valor do reino. Ele apresenta quais são os valores do reino de Deus. E aí ele vai dizer, por exemplo, sobre essa questão do perdão. Ele vai dizer em Marcos 11, 25, quando ele está ensinando os discípulos a orar, Marcos 11, 25 ele diz, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Então ele já vai colocando ali como que funciona a dinâmica do reino de Deus. Ele também mostra qual é a lei do reino de Deus. É aí lá em Lucas 17:4, também um trecho muito semelhante a esse, ele diz assim, se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido,
perdoe. Então, existe sim o mandamento do perdão. Aliás, o mandamento do perdão não é coisa do Novo Testamento. Você abre a sua Bíblia lá em Levítico capítulo 25, ou Êxodo 21, versículo 2, por exemplo, você vai conhecer ali, especialmente em Levítico 25, o ano do jubileu. O ano do jubileu era um ano do perdão, onde os escravos eles eram libertos, as dívidas de quem estava devendo a você era perdoada, e muitas terras eram restabelecidas. Deixa eu só dar um panorama de como eram feitos os negócios no Antigo Testamento. Você tinha escravidão em duas situações. A primeira, a escravidão era quando se dominava um outro povo, e aí as pessoas daquele outro povo, em geral, mulheres e crianças, eram feitos escravos ali, mas também, muitas vezes, alguns homens também eram feitos escravos de povos que eram dominados. A outra situação, inclusive, era até mais comum, principalmente no povo judeu, é se você tomou emprestado com alguém e você não tem condição de pagar, então você poderia vender a sua propriedade a esta pessoa e esta pessoa tomaria isso como dívida. Supondo que a sua propriedade não fosse suficiente, ou você não tivesse uma propriedade, você poderia vender a sua esposa e seus filhos, e eles se tornariam escravos. Supondo que você não tivesse suficiente, se a venda dos seus filhos ou propriedades, ou você não tivesse esposa e filhos, você seria então dado em escravidão, você seria escravo daquela pessoa para pagar a sua dívida. Era assim o tempo da antiguidade. Porém, no ano do jubileu, que era um período estabelecido pelo Senhor, um ano estabelecido pelo Senhor, que era repetido de tempos em tempos, você tinha que perdoar as dívidas, libertar quem estava escravizado ali, servindo a esta pessoa. Então você poderia fazer isso de maneira espontânea, mas se não fizesse, a lei mandava que você o fizesse. Em algumas situações, você até daria condições para aquela pessoa voltar, daria parte da sua produção, daria parte dos seus recursos para que aquela pessoa voltasse a produzir. Então não seria como foi a libertação dos escravos no Brasil, onde foi assinada a Lei Áurea e agora expulsava-se os negros, os escravos ali das fazendas e eles que se virassem. Daí surgiu as condições que nós temos hoje no nosso país, ali essa grande separação social que nós temos. Lá não. Uma das orientações é que aquela pessoa não seria enviada de mãos abanando. Se você tivesse tomado a terra, você devolveria a terra para que ela pudesse produzir na própria terra, ter ali o recurso necessário. Então, o valor do perdão sempre foi ensinado na palavra de Deus e sempre foi mandatório. Paulo não apela para mandamentos. E eu quero lembrar que Filemão é um não-judeu, um gentil, um homem que não conhecia a base do perdão que Deus dá. Então, Paulo diz, olha, existe a lei de Cristo, que você sabe qual é. Mas eu não vou apelar para a lei. Eu vou apelar para o exercício do teu amor. Novamente, pego o exemplo aqui das mães. As mães e os pais sabem do que eu estou falando. O filho erra conosco 7 vezes no dia, às vezes mais, hein? Né, mãe? Minha mãe está aqui. Ela sabe aí que às vezes o filho erra muito mais. Se for, quanto menor, mais ainda. Né? Tanto tem dias ali que chegava em casa, ou então a Joyce chegava em casa, e aí uma das meninas tinha ficado com os avós ali e falou, hoje foi complicado, porque a Sara, a Rebeca deram trabalho, e aí às vezes é muito mais que 7 vezes. Só que o que você faz? Você ama o seu filho, você ama a criança, você ama o neto, você ama o sobrinho, você faz o quê? Você perdoa. Perdão é exercício de amor. Sem amor não há perdão. Isso é uma das coisas que a gente tem que ter bem claro. Você está demonstrando amor àquela pessoa que lhe fez mal, que está lhe devendo, que fez algo contra você. E aqui, então, Paulo está dizendo, olha, Filemão, aquilo que te dá valor é aquilo que você deve praticar.
Então, eu vou aumentar o seu exercício de amor. E dos textos mais maravilhosos é o versículo 15. O versículo 15 diz o seguinte: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. O que acontece é que Onésimo, ele foge do seu senhor, ele foge do seu dono, e ele vai até Roma e encontra com Paulo. Provavelmente ele já conhecia Paulo de alguma forma. E ali com Paulo ele conhece a Jesus Cristo. E ao conhecer a Jesus Cristo, ele declara ali o seu arrependimento dos seus erros e dos seus pecados, e ele quer voltar para conversar, para falar, para se acertar com Filemon. Então, uma das narrativas maravilhosas aqui é justamente o versículo 15, onde ele diz: para que você o tivesse de volta para sempre. Você não o teria nesta vida mais, você o teria na eternidade, porque agora vocês viverão eternamente lado a lado como irmãos amados, como diz o versículo 16. Ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Então, o exercício do amor é o que nos faz pessoas de real valor. É só você pensa agora no seu pai ou na sua mãe, ou na sua avó, ou uma pessoa muito querida que te criou. Por que você pensa com tanto carinho? E aí você vai citar algumas ações que essa pessoa fez. Se eu pedisse para você traduzir em uma palavra, você diria amor. Então consegue entender o peso e o valor que o amor dá? Nenhum pai vai ter mais valor para o seu filho do que o exercício do amor. Porque você pode perceber, eu trabalhei com clientes ricos em agências bancárias e trabalhei com os filhos dos clientes. E muitas vezes eu ouvi de clientes, os filhos já jovens, mais velhos ali, que falam: meu pai deu tudo, mas faltou, ele não usava a expressão amor, mas faltou atitudes de amor. Os próprios pais vinham e se lamentavam algumas vezes: olha, eu dei tudo para eles, mas faltou ter dado isso. E aí isso era atitude de amor. Ou seja, você pode dar tudo para alguém, não precisa ser só o seu filho. Você pode dar tudo para alguém. Se você não der amor, você não está dando o que tem maior valor. Então a Bíblia é muito clara. No exercício do amor é a coisa que há de maior valor. É o que nós mais valorizamos na ação de Jesus Cristo para conosco. E aí eu já quero puxar o terceiro ponto, que é o valor, aliás, o preço da redenção. Leia para mim aqui, por favor, o versículo 17 até o 21. Filemão 17 a 21. O senhor pode ler. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo a você ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Aqui, com a minha própria mão, escrevo isso. Eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que não preciso fazer com que você lembre que me deve a sua própria vida. Portanto, meu irmão, me faça esse favor, por causa do Senhor. Anime o meu coração como irmão em Cristo. Ao escrever isso, estou certo de que você vai fazer o que lhe estou pedindo, e sei até que você fará ainda mais. Muito bem. Então, uma das coisas que nós temos que ter em mente é que toda a redenção tem um preço, que é pago por quem redime. Então, Filemon, ao perdoar Onésimo, ele estava pagando um preço. Alguns estudiosos dizem ali, o versículo 18, se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta, Paulo está dizendo. Então, uma das coisas aqui, alguns dizem que ele não só fugiu, mas ele roubou Filemon e fugiu. Por isso que ele está dizendo aqui, tanto nessa questão financeira.
prejudicou em algo, põe na minha conta. Então, ali, de fato, parece que houve um prejuízo para Filemon, que não foi só perder a mão de obra ou a compra ali do escravo. Então, uma das coisas que você tem que ter em mente é o seguinte: a redenção sempre tem um preço. Paulo diz, olha, se você quiser cobrar de Onésimo o prejuízo que ele lhe deu, não cobre dele, cobre de mim. E aí ele escreve as cartas de Paulo, elas eram ditadas. Ele ditava para alguém, alguém escrevia ali. Mas agora ele toma a pena, era uma pena que era usada, ele toma a pena e diz, escrevo de próprio punho, essa aqui é a minha letra, eu pagarei. Então, Paulo estava disposto a redimir Onésimo, sofrendo todo o prejuízo. Paulo estava preso. Ele ainda estava disposto, por amor ao seu irmão em Cristo, a pagar o preço. Agora, isso te lembra a atitude de quem? Quem pagou o preço? Jesus Cristo. Exato. Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. E qual preço ele pagou? A vida dele. Então, sempre a redenção tem um preço muito mais alto do que a gente consegue arcar. Por isso que a todos nós é oferecido o perdão. Não saiu de graça, foi de graça para a gente. Perdão, querido, nunca vai sair de graça. Isso é, se você tiver que perdoar alguém, entenda isso. Você está dizendo, eu estou imitando a Cristo. Eu estou pagando o preço. Eu estou levando o prejuízo. Eu sou o prejudicado nessa história. Mas por isso eu perdoo. E a motivação do perdão só pode ser uma, que é o amor. Não tem outra. Olha, eu te perdoo, mas não tem volta. Não. Lembre-se o que a gente leu lá em Lucas 17,4. Se ele pecar contra você 7 vezes no mesmo dia e disser eu me arrependo, você deve perdoá-lo. Não, o perdão ele reconstrói, porque é um ato de amor. Ou você só pecou uma vez depois que aceitou a Cristo, ou depois que aceitou a Cristo não pecou mais. Não, o perdão de Cristo ele é por todos os pecados que nós cometemos, estamos cometendo ou vamos cometer. Então, nós somos convidados a imitar a Cristo. Agora, uma das coisas maravilhosas é o seguinte: o preço da redenção, a redenção é o que nos dá o real valor. Por isso que eu falei, o pessoal está muito crente, está muito amadurecido quando respondeu ali qual que é o seu valor, né? Estragaram, falaram, já adiantaram todo o final da aula. Mas é exatamente isso, queridos. Você sabe qual que é o seu real valor? Aqui eu quis seguir a ordem do texto, mas a gente poderia ter começado com esses versículos aqui. O seu real valor é que você é redimido por Cristo. O seu real valor é que hoje você é chamado de filho de Deus. O seu real valor é que hoje você é herdeiro do reino de Deus. Isso é o que deve definir o seu valor. E é por esse valor que você deve viver, a palavra de Deus está nos ensinando. Então, já que eu sou herdeiro, pensa aqui comigo. Você é o herdeiro de Deus, certo? O herdeiro com Cristo. Filho de Deus. Que prejuízo é grande demais para você? Você é filho daquele que é dono de todas as coisas. E por você ser dono de todo, por você ser filho e ser herdeiro, você é dono de todas as coisas com ele, com Cristo. Então não há prejuízo maior
Porque a glória de Deus é maior do que tudo. Então, porque eu entendo o meu valor em Cristo, eu consigo pagar o preço do erro do outro. Eu ouvi uma história do Timothy Keller, ali da igreja onde ele é pastor. Uma jovem chegou ali na igreja e aí ele perguntou, né, essa jovem que foi visitá-la, por que você veio visitar a nossa igreja? Ele foi dando algumas situações ali, algumas alternativas, e ela disse, não, foi por conta do líder da minha equipe. E ela começou a contar a história. Na área que eu trabalho, lá da minha empresa é uma empresa importante, e eu cometi um erro que deu um prejuízo enorme para a empresa. E esse prejuízo, então, chegou ali na diretoria, e aí o diretor do meu líder de equipe chamou ele. E quando ele voltou de lá, aí eu fiquei sabendo que ele assumiu a culpa pelo meu erro. O diretor o líder da equipe, ele sofreu sofreu todas as consequências ali e ele não disse que fui eu que cometi o erro. E aí, quando eu fiquei sabendo disso, eu fui lá perguntar para ele por que ele fez isso. E olha, ele não foi demitido, mas ele foi muito prejudicado na empresa. Provavelmente prejudicou toda a chance de crescimento dele na empresa. E aí ele animado falou, não, porque nós somos uma equipe age assim. E eu não acreditei nele, disse a jovem. Eu não acreditei nele. Então eu insisti. Aí ele me respondeu, ele falou, olha, então você quer ouvir a verdade? Quero. Porque o meu líder pagou o preço por mim. O meu líder tomou todo o prejuízo. E isso levou aquela jovem à igreja. Então é nesse nível que a palavra de Deus vai nos ensinar a pagar o preço. Sabe por quê? Esse homem sabe, esse líder de equipe, ele sabe quem ele é em Cristo. E pelo que ele é o que ele vive. Esse é o meu valor, então eu não posso fazer qualquer coisa diferente do que eu sou. Querido, se você está com dificuldade de perdoar, você sabe o seu real valor em Cristo? Você entendeu o preço da redenção? Isso eu sei que é um processo. Mas eu quero convidar você a caminhar nesse processo. A não achar que a vida com Cristo é só essa vida de final de semana, ou quem sabe durante a semana, ou quem está conosco aqui na quarta-feira, ou amanhã, na quinta. Quem está só fazendo esses ritos de participar de cultos e ler um pouco da Bíblia e ora de vez em quando. Vida com Cristo é uma vida de transformação, é uma vida de nova identidade. E a partir de quem eu sou, eu posso viver. Se eu não entender que eu sou redimido, eu não dou redenção. Se eu não entender que eu sou perdoado, eu não dou o perdão. Se eu não entender que eu sou amado até as últimas consequências, eu não amarei até as últimas consequências. Então, esse texto é tão importante. E ele diz aqui no versículo 21, eu estou certo que você me obedecerá e fará ainda mais. Você não vai só perdoar, Filemão. Você vai cuidar desse homem. Você vai recebê-lo como irmão. Você vai ser hospitaleiro como você é. Ele que lhe dava lucro, agora você que vai dar lucro para ele. Você vai ajudá-lo. Você vai abençoá-lo. Porque perceba o seguinte, o que Cristo fez por nós? Deixa eu perguntar que os alunos que estão aqui comigo aqui. Cristo
derramou a sua salvação em você, você entregou a vida a Cristo e aí parou, certo? Depois que você foi salvo, foi só isso e acabou, agora é você sozinho na sua vida. É isso mesmo? Mas a salvação não é suficiente, já não estava bom? Claro, estava bom, mas Cristo faz o quê? Pode falar, queridos, pode falar. Cristo Além de liberta. dar a vida eterna, ele também dá a vida abundante. A pena que nós não aproveitamos a caminhada com ele o tempo todo. Se aproveitássemos, seria algo muito especial. Na Bíblia toda, a gente vê uma pessoa que fez isso. Enoque andou com Deus e Deus para si o levou. Né? Nós precisamos entender o privilégio que é, ao receber o dia de presente que o Senhor nos dá, agradecermos e sermos felizes durante aquele dia na presença de Deus. É uma caminhada completamente diferente. Né? Então, é algo que nós temos que começar a querer experimentar as delícias que Deus está para nos dar. Né? O pastor Cristiano, agora há pouco, antes da aula, estava mostrando os seus carrinhos da coleção que ele possui. E o Heitor, filho do Márcio, cada carrinho que ele apresentava dizia: eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. A nossa vida com Deus é assim. É lógico que o pastor Cristiano só mostrou, ele não vai dar nenhum carrinho, mas Deus nos dá todos os carrinhos que nós queremos, porque tudo ele criou para que nós nos alegrássemos nele. Olha, vou te dizer uma coisa, que pode ser que eu vou dar até esperança para o Heitor. Eu já dei brinquedos da minha coleção. Tem um filho de um missionário, uma família missionária amiga nossa, e um jovenzinho mais velho deles, muito amado, e ali eu dei ali um Batman da minha coleção para ele, né? Mas é claro, por quê? Por que o Heitor não ganha agora nenhum carrinho da minha coleção? Porque ele ainda não tem idade. Os carrinhos são para crianças, mas eu tenho para adultos, né? Carrinhos de adulto, para adulto, que é mais de 18 anos, mas eu também tenho uns de criança. Então, há esperanças, viu? Há esperanças. Mas, de qualquer forma, queridos, é exatamente isso. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que nós continuamos a ser amados. Cristo demonstrou todo o seu amor, Deus demonstrou todo o seu amor em Cristo na cruz. Só que, mesmo após a nossa salvação em Cristo, ele continua cuidando de nós. Ele continua nos amando e cuidando de nós diariamente, continua cuidando de nós diariamente, não, a todo instante, a cada segundo, ele continua cuidando da gente. Então, Paulo está dizendo a Filemon, querido, eu sei que você vai repetir o exemplo de Cristo. Você não vai dar a ele só a redenção e o perdão, você vai fazer mais, porque Cristo continua fazendo mais por você. Paulo é esperto, né? Mas Paulo está lembrando quem Filemon é. Filemon, você é isso em Cristo. E olha quem é seu pai. E olha o que ele faz. Eu vou colocar a cereja do bolo. Terminar a aula com o versículo 22 é a cereja do bolo. O versículo 22 ele diz: além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. E de fato, quem conhece um pouco ali da tradição cristã e também do estudo teológico das cartas, a prisão em Atos 28 não é a última prisão de Paulo. Paulo, de fato, ele é solto. Não foi ninguém acusá-lo, os acusadores não compareceram ali perante César. Paulo, então, ele é solto, e ali, mais à frente, ele vai ter uma outra prisão, que é a prisão que está ali em 2 Timóteo, mas, de fato, ele é restituído ali e torna a ver algumas das igrejas ali
antes de ir para a Espanha, como era o planejamento dele. E ali, então, Paulo traz a outro valor. Filemão, você é um homem de valor porque você tem o seu valor em Cristo. Cristo te deu o real valor. Você é um homem de valor porque você exerce a fé nesse Cristo que te deu o valor. Porque você exerce o amor nesse Cristo que te deu o valor. Então, agora eu apelo para os dois juntos. E eu quero dizer, a sua hospitalidade. Ele termina Filemão, com Filemão ali, a carta a Filemão, falando do cuidado. E essa é uma característica fundamental para um filho de Deus. Ser alguém que recebe bem as pessoas, ser alguém hospitaleiro, ser alguém cuidadoso para com as pessoas. E um dos exemplos muito claros disso está lá quando você abre sua Bíblia. Depois leia ali Lucas 10, do 25 ao 37. Texto muito conhecido, porque é quando perguntam a Jesus qual é o maior mandamento. Jesus fala, amarás o Senhor seu Deus com todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o outro semelhante a este é amará o seu próximo como a ti mesmo. O doutor da lei que pergunta para Jesus, esses daí, ele diz, e quem é meu próximo? E aí Jesus conta a famosa parábola do bom samaritano. Qual é a tradução de amor ao próximo que o bom samaritano tem ali, que Jesus usa? Socorro e hospitalidade. Ele socorre, leva a uma hospedaria, cuida dele lá, paga pelas despesas que ele terá e volta para conferir como é que está e arca novamente com o prejuízo caso ele tenha. Então, de fato, o versículo 22 coroa tudo isso que Paulo está nos ensinando, que a Bíblia está nos ensinando. Nós faremos, não porque Deus nos mandou, mas pelo que Ele nos formou. Nós não perdoamos porque Deus manda, nós perdoamos pelo que nós somos em Deus. Nós não perdoamos porque cumprimos uma lei. Nós perdoamos porque essa lei está escrita nos nossos corações. Nós perdoamos porque essa é a lei da nossa vida. Se tornou o princípio de quem nós somos. Então, essa é a aula que conclui aí as nossas 13 lições. Normalmente a gente fala um trimestre, né? Mas a gente não segue direitinho os meses. Na semana, contando as 13 semanas, daria um trimestre. Nós estamos encerrando o nosso trimestre. Nós vamos começar já na semana que vem a nova revista. Nós vamos trabalhar com o Antigo Testamento, com alguns livros do Pentateuco, os primeiros 5 livros da lei. Vamos ver ali como eram as leis morais e as leis rituais do Antigo Testamento e como isso pode nos abençoar hoje, o que Cristo escreveu em nossos corações, o que Cristo revogou também, e a gente vai aprender um pouco disso. Tá bom, queridos? Desejo que Deus os abençoe. Você que está acompanhando agora na estreia do vídeo, um bom domingo. A gente espera você aqui presencialmente na Igreja Batista de Vila Matilde. Às 10h30 tem o nosso culto de celebração, 18h30 tem também à noite o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. A gente convida você a estar presente conosco, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Boa noite, pastor Cristiano. Foi uma benção participar mais uma vez dessa aula. Muito obrigado, pastor Cristiano. Obrigado, Márcio. Obrigado, pastor Salovi. Obrigado, Cíntia. Boa noite, amados irmãos. Obrigado, pastor, pela aula e por todo o conhecimento. Que Deus continue usando grandemente sua vida. Amém. Boa noite, queridos. Obrigada pela aula.